nós resolvemos falar sobre o tema Uma Boa Vida neste início de ano. Aliás, como eu comentei domingo passado, eu e o reverendo Wilson, como os nutricionistas espirituais dessa igreja, nós entendemos que seria bastante proveitoso para a igreja receber aí uma carga de ensino a respeito do tema sabedoria para este novo ano. O que a Bíblia nos ensina, né? Princípios de sabedoria para que tenhamos um bom ano, para que tenhamos uma boa vida. É por isso que nós escolhemos expor Provérbios 3 nos cultos da manhã, muito obrigado, e falar sobre o tema Uma Boa Vida na aula da Escola Bíblica Dominical. Nós começamos no domingo passado falando sobre esse tema Uma Boa Vida, foi apenas uma introdução. E hoje, a segunda aula deste tema, nós vamos tratar sobre alegria na diversidade. Alegria na diversidade. Um texto que nós olhamos para ele no domingo passado, apenas olhamos para ele de forma bastante breve, eu quero voltar a ele agora. Filipenses capítulo 4, abra a sua Bíblia em Filipenses capítulo 4. Se alguém ao seu lado precisar de auxílio para encontrar, ou quem sabe não esteja com a Bíblia, auxilie a pessoa que talvez precise de auxílio para encontrar. Filipenses capítulo 4. Eu estava quase pedindo ajuda para o Mateus aqui para encontrar. Achei. Filipenses capítulo 4. Versículos 11 a 13. O reverendo Wilson citou ainda há pouco. Aliás, vamos ler a partir do verso de número 10. Nós vimos na semana passada Paulo trazendo alguns princípios, desde o versículo de número 2, falando sobre pensarmos concordemente no Senhor, nos alegrarmos no Senhor, ele diz isso no verso 4, agirmos com moderação, verso 5, não andarmos ansiosos, mas colocar tudo diante de Deus em oração, verso 6, experimentar assim a paz que excede todo entendimento, que guarda o coração e a mente, verso 7. Vimos no verso 8 a respeito do que devemos pensar, no que devemos pensar, o que deve ocupar a nossa mente e o que e como viver no verso 9. E agora a partir do verso 10. Fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado de vocês, o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Digo isto não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância. Desculpem, irmãos. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Vamos orar mais uma vez? Pai Celestial, nós bendizemos ao Senhor por tudo que já tivemos nesta manhã, podendo prestar culto ao Senhor, e agora no momento da Escola Bíblica Dominical, do estudo da Tua Palavra, pedimos que, assim como o Senhor falou aos nossos corações, ó Deus, na pregação da Tua Palavra, que o Senhor agora também nos instrua neste momento de estudo da Tua Palavra. Que o Senhor tire todo o cansaço, tudo que possa nos atrapalhar de prestar atenção e de sermos bons ouvintes, ó Pai. Abençoa-nos abençoa-nos a nós que aqui estamos, aqueles que acompanham pela transmissão e aqueles que ouvirão este estudo num outro momento. Em nome de Jesus e para a glória do Senhor, nós oramos gratos. Amém. Uma boa vida, alegria na adversidade. Aliás, só por esse título já nos vem uma pergunta: será que é possível alegria na adversidade? Na adversidade, o comum não é a tristeza, é possível alegria na adversidade? É sobre isso que nós falaremos neste estudo. Nós vivemos, você já deve ter percebido isso, não importa a idade que você tenha, nós vivemos num mundo quebrado, num mundo caído, num mundo onde as coisas não são como deveriam ser, num mundo onde as pessoas não são aquilo que deveriam ser, num mundo onde as pessoas não agem do jeito que deveriam agir, não somente os políticos, as autoridades,
Todos de forma geral. Nós mesmos, você já deve ter percebido isso na sua própria vida. Nós vivemos num mundo quebrado, num mundo onde existe injustiça, existe desigualdade, maldade, violência, um mundo imperfeito. E não porque Deus o criou imperfeito. Eu sempre conto, um professor que dava aula comigo, quando nós dava, há cerca de uns 15 anos atrás, quando eu lecionava no Senai, um senhorzinho, né, já deve ter falecido, ele já era bem idoso quando nós dávamos aulas junto, ele na área de pneumática, na área de hidráulica, eu na área de elétrica, eletrônica, e ele era aficionado por Segunda Guerra Mundial, ele carregava umas pastas com reportagens e fotos. Mas eu me lembro uma certa feita, na sala dos professores, ele disse assim, vocês que acreditam em Deus, como que vocês acreditam num ser que criou algo defeituoso? Alguém que criou a máquina com defeito. Seu Maciel não tinha a ideia, quem sabe, de que Deus não criou a máquina com defeito. Deus não criou um mundo com defeito. Deus criou, conforme nós lemos em Gênesis, tudo muito bom. O problema é que lá em Gênesis 3 nós lemos a respeito do pecado que entra no mundo, e o pecado ao entrar no mundo, ao atingir os seres humanos e toda a criação, as coisas então ficam defeituosas. Daí, irmãos, nós vivemos num mundo caído, quebrado, com pessoas caídas, com pessoas quebradas, e assim são os seres humanos, assim é este mundo. E por conta deste mundo ter sido atingido pelo pecado, e por conta do pecado ter nos atingido, os seres humanos, e todas as nossas faculdades, logo o nosso querer, o nosso pensar, o nosso desejar, tudo foi afetado pelo pecado. Daí a ideia na teologia de depravação total, que não significa que nós sejamos tão depravados quanto poderíamos ser, mas no sentido de que todo o nosso ser foi afetado pelo pecado. Então qual é o resultado disso? Um mundo onde existem desigualdades, maldades, injustiça, os problemas, doenças, sofrimento e por aí vai. Resultado de um mundo caído, que Deus está restaurando em Cristo Jesus e que um dia Deus fará novos céus e nova terra. Bem, mas até lá, enquanto vivemos entre o já e o ainda não, nessa tensão, né, que a teologia bíblica trata, nós experimentamos, nós vivemos, nós desenvolvemos então esses resultados deste mundo caído. É o que nós experimentamos. E vem a pergunta: no mundo caído, quebrado como o nosso, com pessoas quebradas, onde existem injustiças, sofrimentos, maldade, violência, é possível ter uma boa vida num mundo assim? E quando nós dizemos uma boa vida, é uma vida de felicidade, de alegria, de paz, mesmo em meio a um mundo assim. Pessoas comuns, com empregos comuns, podem ter uma boa vida. Vamos além disso, pessoas que nem ao menos tenham um emprego comum, pessoas que passam dificuldades, podem ter uma boa vida? Bem, é preciso entender o que é uma boa vida. Se para você uma boa vida é uma vida de conforto, uma vida de fartura, uma vida onde você tem uma conta bancária abastada, onde você tem a sua despensa toda abastecida, então nós diríamos não. Onde tudo acontece de forma perfeita, onde as pessoas agem de forma perfeita com você, onde os relacionamentos são perfeitos, onde as pessoas fazem o que você quer que façam. Não, a resposta é não. Mas uma boa vida, segundo as Escrituras, não é uma vida vivida num mundo onde não existem problemas ou sofrimentos, de forma alguma. O que isso então tem a ver com fé em um Deus justo e misericordioso, que com toda certeza cuida do seu povo? É sobre isso que falaremos. Primeiro vamos tratar sobre mais importante que a própria vida. É preciso, irmãos, entendermos a visão materialista do mundo. E eu já adianto a vocês que ao tratarmos aqui da visão materialista do mundo, eu não vou tratar do materialismo histórico, desenvolvido lá pelos filósofos alemães, o Hegel e o Marx. Não é o materialismo marxista histórico, não vou falar do materialismo dialético, é um materialismo
de acordo com como a Bíblia mostra dos seres humanos caídos. O materialismo, na visão bíblica e não na visão marxista ou dialética, se refere à busca excessiva por bens materiais e riquezas, colocando-os como prioridade em detrimento dos valores espirituais e da relação com Deus. Percebam, é a visão dos seres humanos de que tudo que nós precisamos é de conforto, de coisas materiais. O ser humano materialista, e materialismo vem da ideia de matéria, e desde os primeiros estudos da atomística, onde se chegou à conclusão de que tudo que existe e é criado a partir de átomos, os átomos que se juntando, então você tem molécula, e da molécula matéria, e que o mundo nada mais é do que esse movimento de átomos que vão gerar moléculas e matérias, e tudo que existe no mundo, então, é matéria. E daí a ideia de materialismo. E para um materialista, e se nós formos falar de um materialista humanista, que entende que o ser humano está no centro de todas as coisas, a vida vai consistir em apenas no ter. Então, aquela ideia de que você é aquilo que você tem. Não é uma visão muito comum nos dias de hoje? Nossos adolescentes, eles são incentivados a uma vida de que o tênis daquela marca é que faz toda a diferença, a roupa daquela marca. E não somente os adolescentes, os jovens também, e adultos também. O reverendo Wilson falava ainda há pouco do carro, e eu fiquei pensando quanta gente gasta o que não tem para ter um carro para poder ostentar. Ou precisa ter o celular da última geração, e ele talvez nem saiba, ou nem precise usar todos os recursos, mas ele precisa ter, e ele gasta o que não tem, se endivida para poder mostrar. Uma visão materialista, gente que adoece para conquistar coisas, para adquirir coisas, às vezes para mostrar para os outros, ou às vezes só para que o seu coração então possa sentir alguma segurança. Uma falsa segurança, acabamos de ler em Provérbios 3, a partir do verso 5, que não devemos confiar em nós mesmos, que não devemos confiar em coisas, que não devemos confiar no nosso próprio entendimento, mas devemos confiar de todo o coração no Senhor. Então, irmãos, esta é a visão materialista. Uma visão materialista é a visão de que a realidade começa e termina com o dinheiro e o poder que o dinheiro pode comprar. Mais uma vez, aquela ideia, você é aquilo que você tem. O dinheiro me dá segurança. Se eu tenho dinheiro, eu tenho segurança. Vejam, eu quero já deixar claro que nós não somos contra o dinheiro. Eu falei isso domingo passado. Nós não cremos que ter dinheiro seja algo errado. Nós não cremos que a riqueza seja algo pecaminosa. O reverendo Wilson disse há pouco, para alguns Deus tem dado como uma forma de assistir a outros que não têm. Então é uma bênção quando você tem alguém que é rico e alguém que é generoso. Deus supre as necessidades de muitos através de alguém para quem Ele tem dado muito. O problema, queridos, então, não está no dinheiro, mas no amor ao dinheiro. O que Paulo diz é que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A questão, daqui a pouco eu vou colocar um slide que vai mostrar isso, a questão não é você ter dinheiro, é o dinheiro ter você. A questão não é você carregar o dinheiro no seu bolso, é você carregar no seu coração. Essa frase não é minha não, é do reverendo Hernandes. Então, a visão materialista de mundo é essa visão de que nós somos o que nós temos, que nós precisamos de coisas para que tenhamos então segurança e para que tenhamos felicidade. E queridos, a nossa segurança não pode estar em coisas, a nossa segurança não pode estar nos bens materiais. Os irmãos devem ter percebido quanta gente, quando nós vivenciamos aí a época da pandemia, e até um pouco antes disso, quando nós observamos, eu conto isso aqui, mas eu não vivi bem isso, porque eu era muito novo, mas quando o governo confiscou o dinheiro das pessoas, né, que tinham dinheiro investido, e o governo confiscou, quanta gente se matou, quanta gente, a história de gente, eu lia recentemente, famílias que até hoje sofrem, porque alguns dos seus membros, quando perderam dinheiro de um dia para o outro, ficaram sem nada.
Então, por que alguém chega ao ponto de entrar em desespero quando perde o dinheiro, quando perde o emprego, quando perde uma pessoa que ele amava muito? Por que o desespero? Timothy Keller, no seu livro Deuses Falsos, diz que alguém entra em desespero quando perde o seu Deus, ou o que aquilo para ele é um Deus. Então, se para a pessoa aquele patrimônio, aquele dinheiro, era o seu Deus, era naquilo que ele depositava toda a sua confiança, a sua segurança, se ele perder, ele vai entrar em desespero, sem dúvida alguma. Se você perde aquilo em que está a sua segurança, a sua alegria, o que vai acontecer quando você perder isso? Você entrará em desespero. O problema do materialismo, um dos problemas do materialismo, é que torna coisas, bens, como a fonte de alegria e de segurança. E se a pessoa perde isso, primeiro que isso significa idolatria. Concordam comigo? Lá em Êxodo 20, verso 3, Deus diz assim: não tenham outros deuses diante de mim. O que pode se tornar um Deus diante do único e verdadeiro Deus? O que pode se tornar um Deus? O que pode? Qualquer coisa. Qualquer coisa. Um filho, um cônjuge, uma posição social, um emprego, qualquer coisa pode ser um ídolo. Aquilo que você depositar toda a sua confiança e toda a sua alegria, vai ser um ídolo para você. E é um ídolo pelo simples fato de que não é um verdadeiro Deus. E somente Deus pode nos proporcionar verdadeira alegria e verdadeira segurança. Daí Salomão ter escrito o que nós lemos ainda há pouco em Provérbios 3, que devemos depositar toda a nossa confiança no Senhor. Ele é o único que pode nos dar verdadeira segurança e verdadeira alegria. Um ídolo não tem poder para satisfazer. No materialismo, que coloca as coisas acima, ou como o único que temos, o que temos para uma vida de felicidade e segurança, leva as pessoas à frustração. O materialismo é idólatra porque faz de coisas um Deus e leva à frustração, leva ao medo, leva à depressão, leva à ansiedade, porque um ídolo não pode satisfazer o carro, uma casa, um emprego, uma posição social, uma outra pessoa que não seja o próprio Deus, não terá poder de dar verdadeira satisfação e verdadeira segurança para a sua vida. Daí o perigo do materialismo, além de ser pecado, porque o materialismo nos leva, como eu disse, à idolatria. Então, para o materialista, a realidade começa e termina com o dinheiro e o poder, e o dinheiro, pelo dinheiro e o poder que o dinheiro pode comprar. O materialismo, nós podemos dizer que não passa de uma visão fechada, né? É uma visão mecânica, desumana da vida, porque materialistas de todos os tipos acreditam que o que somos é determinado pelo que nós possuímos. Talvez você diga, realmente isso é errado, mas o quanto disso não está presente no nosso coração? Nós somos o que nós possuímos. Se eu não tiver isso, eu não serei feliz. O nosso coração, irmãos, é enganoso, sem dúvida alguma. Jeremias 17:9 diz isso. Jeremias 17:9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. E o nosso coração nos prega peças. O nosso coração nos engana. Você passa e você vê uma casa bonita e você diz assim: se eu tivesse essa casa, eu seria feliz. Ou até, se eu tivesse uma casa própria, se eu não morasse de aluguel, se eu não morasse na casa da igreja, se eu tivesse a minha casa, eu seria feliz. Você passa por um carro, e você olha e diz: poxa, esse carro caberia minhas 3 crianças atrás com conforto, daria para viajar tranquilo, não ficaria raspando, né? O assoalho raspando. Estou falando isso porque ontem a gente passou por isso, né? O assoalho raspando, tal. Bobagem do nosso coração. Um carro maior não tem poder para fazer ninguém feliz. Pode dar conforto, oferecer, proporcionar uma boa viagem, sem dúvida alguma. Uma casa grande pode proporcionar conforto, sem dúvida alguma. Se eu tivesse aquele emprego, eu seria feliz. Se eu casasse com aquela pessoa, se eu tivesse filhos, eu seria feliz. Se eu tivesse mais de um filho, eu seria feliz. E vejam, irmãos,
O problema desse tipo de desejo não é que um desejo em si seja pecaminoso. Eu não sei se eu falei isso domingo passado, eu acho que eu falei. O problema não é querer, o problema é querer muito. O problema é colocar no objetivo desse nosso desejo a fonte da nossa felicidade e segurança. Porque, mais uma vez, somente Deus, nenhum ídolo pode fazer isso, somente Deus pode nos dar verdadeira segurança e felicidade. O desejo, então, idólatra é um desejo como do materialista, que coloca naquele desejo um fim em si mesmo, como se fosse um Deus. Então, um casal casar e desejar ter filhos não é errado, o problema é pensar assim: se eu não tiver filhos, eu não serei feliz. Porque se no materialismo a pessoa coloca o seu coração em algo material, mesmo naquilo que não é material, nós podemos colocar o nosso coração. E aí, com isso, aquilo se tornar um desejo idólatra, como acontece no materialismo. Os irmãos se lembram do que Raquel fez? Raquel, ela, esposa de Jacó, ela tinha um filho já, que ela desejou muito ter filhos, e por um tempo ela não pôde ter filhos, e aquilo a angustiava, mas finalmente ela pôde ter um filho com o seu marido. E então, quando ela tem um filho, ela deseja ter mais um filho. Mesmo tendo José, ela queria ter mais um filho. E aí ela diz assim para o seu marido: dá-me filhos, ou eu morrerei. Dá-me filhos, ou eu morrerei. Ou seja, se eu não tiver filhos, eu vou morrer. Curiosamente, tristemente, ela teve mais um filho, Benjamim. Obrigado, meu irmão. Agora sim. E o que aconteceu quando ela teve aquele filho? O que aconteceu no parto? Ela morreu. Coisa triste, irmãos. Então, o problema da visão materialista, mas não só do materialismo, é que qualquer coisa que nós colocarmos no nosso coração que não seja o Senhor, vai se tornar algo idólatra. Então, confiança e satisfação naquilo que é tangível e passageiro, a ideia do materialismo, em vez de buscar a vida eterna e a comunhão com Deus. A ideia de que uma boa vida, falando ainda sobre a visão materialista, é aquela que desfruta de prosperidade constante e está isenta, pelo menos na maior parte, de problemas e adversidades. É consequência de uma visão materialista. Então, se você pensa assim: a boa vida é uma vida de prosperidade, prosperidade material, saúde, como se canta, né? Saúde para dar e vender. Aliás, sempre de um ano para o outro, as pessoas demonstram essa visão quando cantam aquela música, né? Adeus ano velho, feliz ano novo, que tudo se realize. Como é que é? Um ano que vai nascer. Muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Nós não cantamos isso no culto do dia 31, não, irmãos. Sabe por quê? Vejam, porque não é que nós não desejemos saúde, não desejemos uma vida de estabilidade. Não é errado, eu vou repetir isso, não é errado desejar isso. É errado desejar muito. Eu preciso de saúde, senão não serei feliz. Eu preciso ter dinheiro no bolso, estar cheio de dinheiro para ser feliz e ter segurança. Esse é o problema. O problema não é desejar, mas é desejar muito, é colocar nesse desejo o nosso, como se fosse um Deus para nós. Materialistas acreditam que somos aquilo que possuímos. E mais uma vez, queridos, eu percebo que nossas crianças têm crescido com esse tipo de pensamento. Nossos adolescentes dizem: eu preciso desse tênis, porque se eu não tiver esse tênis, lá na escola, eu não serei visto de forma positiva. Todo mundo tem, né? E como eu disse, não só nossos adolescentes e jovens, mas adultos também. Eu preciso deste cargo, eu preciso desse carro, eu preciso... Não, irmãos, nós precisamos do Senhor. Vamos lembrar do que Paulo disse lá em Filipenses 4? Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Os materialistas confundem status com valor. Riqueza e poder conferem privilégios que outros não possuem e que podem até tornar alguém famoso, né? No entanto, irmãos, mesmo as celebridades não possuem mais valor que as outras pessoas. Elas são mais famosas, mas elas não são mais valorosas. Então, cuidado com essa confusão entre status e valor. A pessoa pode ter status, mas é possível que ela não tenha valor.
Então, muito mais importante é o valor do que o status. Acreditam que dinheiro, ainda falando sobre os materialistas, poder e fama são capazes de tornar alguém superior. Em geral, os materialistas são orgulhosos e se sentem superiores por causa daquilo que eles têm ou por causa da posição que eles ocupam na sociedade. Seja pelo emprego que eles têm, pela função que eles têm, seja pelo seu poder aquisitivo. E lá em Provérbios, por exemplo, fala que isso é uma visão do tolo e não a visão do sábio. Era essa imagem que eu comentei com vocês. Eu vi, está escrito aqui, reverendo Hernandes Dias Lopes, Hernandes Dias Lopes, não sei se de fato é dele, mas diz: não é pecado ser rico, pecado é amar o dinheiro. Não é pecado ter dinheiro, o problema é o dinheiro nos ter. Não é pecado carregar dinheiro no bolso, o problema é carregar dinheiro no coração. O problema é carregar dinheiro no coração. Muito bem, meus irmãos, então na visão materialista, nós não condenamos o dinheiro, desejar bens materiais, desejar o conforto, nem mesmo ter saúde. O que nós estamos trazendo aqui é o perigo disso nos ter. É o perigo de colocarmos isso como um bem supremo. É o perigo de acreditarmos que isso terá poder para nos dar verdadeira felicidade e verdadeira paz. Eu conheço gente, você deve conhecer também, que mesmo tendo saúde, mesmo tendo dinheiro, mesmo tendo o poder humano, é gente triste, é gente depressiva, é gente angustiada, é gente que não tem paz. Se fosse verdade que poder e dinheiro pudesse de fato dar alegria e paz, por que tanta gente, os artistas que a gente vê aí, gente se acabando nas drogas, quantos que acabam por tirar a própria vida, quantos vivem na dependência de medicação para conseguir dormir, depois medicação para conseguir ficar acordado, medicação ou drogas para conseguir fazer um show, o que mostra, irmãos, que isso não tem poder para dar verdadeira felicidade aos seres humanos. Ao contrário da visão materialista, eu quero agora comentar com vocês sobre a visão teísta do mundo ou de mundo, mas não a visão teísta geral. Aqui, é claro, eu trago a visão que nós temos, a visão reformada, teísta reformada. Teísta vem da ideia da crença num Deus que criou todas as coisas e dirige todas as coisas. Não devemos confundir o teísmo com o deísmo. Tá? Já ouviram falar dos deístas, do deísmo? Os deístas, eles acreditam, eles dizem acreditar em Deus. Eles acreditam que existe um Deus que criou todas as coisas. Mas há uma grande diferença para o teísmo, porque os deístas acreditam, é aquela ideia, como um filósofo propôs, que Deus criou tudo e se afastou, a ideia daquele relojoeiro que criou, que fabricou um relógio, deu corda e deixou ele funcionando e agora está olhando de longe, não se intromete naquilo. Para os deístas, Deus até é o Criador, mas não é o Deus que dirige todas as coisas, não é o Deus que governa sobre tudo. É por isso, meus irmãos, que a nossa visão não é deísta com D, é teísta. Qual é a visão teísta do mundo? Teístas acreditam que Deus criou todas as coisas e governa sobre tudo e todos. Os teístas acreditam no que a Bíblia ensina. Ou seja, a Bíblia ensina que Deus, por exemplo, se você olhar o Salmo 93, 97, 98, são salmos onde os salmistas eles dizem que Deus está no trono, que Deus se revestiu de majestade, que reina o Senhor. E em toda a Bíblia nós lemos sobre o Deus soberano que dirige e governa sobre tudo e sobre todos. Então esse primeiro ponto é importante. Existe um Deus que criou todas as coisas. Nós não somos fruto o universo não é fruto de uma explosão, que sabe-se lá como ela foi originada, e que numa combinação de fatores muito improváveis, as coisas foram acontecendo e foram dando origem a todo esse desenvolvimento, e bactéria até que chega e depois... Não, nós não cremos nisso. Nós não somos materialistas, nós não cremos que os átomos, os prótons, os nêutrons, os elétrons, os quarks, as partículas subatômicas, não vou entrar nem nisso agora, que elas se originaram do nada, no sentido de, aliás, se originaram de uma série de eventos fortuitos. Não, nós cremos que existe um Criador. Criou Deus, Deus criou todas as coisas. E se formos entrar nessa questão atomística, nós cremos que foi Deus quem criou. Bem, Deus não somente criou, mas Deus governa todas as coisas.
Acreditamos, nós teístas, acreditamos que este Deus que criou todas as coisas e que governa sobre tudo e sobre todos, Ele é um Deus bom, Ele é um Deus fiel, Ele é um Deus misericordioso, santo, justo, onipotente, é um Deus soberano, é um Deus que também se ira, é um Deus, e aí nós poderíamos citar aqui os atributos de Deus ou as perfeições de Deus, que nós já estudamos aqui num outro momento. O Deus da Bíblia, o Criador dos céus e da terra, o sustentador de todas as coisas, Ele não é um Deus mau. Do que adiantaria, irmãos queridos, se nós servíssemos um Deus que é todo-poderoso, mas que fosse um Deus mau? Como os deuses da mitologia grega, né, que têm prazer em castigar pessoas que são maus. E não, o Deus da Bíblia, o único e verdadeiro Deus, conquanto ele seja, aqui usando uma linguagem, tomando emprestado uma linguagem da filosofia, né, o Deus transcendente, o Deus que não é um igual a nós, como dizia o teólogo Karl Barth, né? Ele é um ser totalmente outro. Ele é um Deus que não se mistura nesse sentido de se confundir com a criação. Ele está acima, infinitamente acima de nós e infinitamente poderoso. Mas este Deus transcendente, mais uma vez tomando emprestada a linguagem da filosofia, Ele é um Deus imanente. Ele é um Deus que habita entre nós, é um Deus que nos ama, é um Deus que se revela através da sua palavra, se revelou na bendita pessoa do seu Filho Jesus Cristo, que veio ao mundo e habitou entre nós, como diz João, capítulo 1, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. É um Deus que, conquanto Ele seja todo-poderoso, majestoso, Ele é um Deus que é bondoso, é um Deus que é tão bom, tão misericordioso, tão amoroso, que se fez carne e morreu em nosso lugar para nos salvar. Então, irmãos, é nisso que nós acreditamos, a visão teísta. Os teístas, né, acreditam que devem amar a Deus sobre todas as coisas, tendo prazer, glorificando e tendo prazer no próprio Deus. E devemos amar ao próximo como a nós mesmos. E aqui vamos gastar um tempo para entender o porquê que é a boa vida e no que consiste a boa vida. Bem, se nós entendemos que foi Deus quem criou todas as coisas e nos criou, Ele nos criou com um propósito, não é verdade? Os materialistas não creem nisso. Os materialistas acreditam que tudo é matéria, o nosso corpo é apenas matéria, é carbono e um dia vai... Enfim, nós cremos que foi Deus quem nos criou. E nós cremos que Deus nos criou com um propósito. E é aqui que faz toda a diferença. Porque se Deus nos criou com um propósito, como a nossa vida vai fazer sentido e vai ser boa? Se vivermos segundo o propósito daquele que nos criou. E nos criou para quem? Para quem Deus nos criou? Para quem? Para nós mesmos? Para Ele. Deus nos criou para Ele. E a sua vida só será uma vida boa se você entender isso, e se você a viver com o propósito correto. O apóstolo Paulo, nós lemos ainda há pouco Filipenses 4, a partir do verso 11, mas lá em Filipenses 1, 21, Paulo diz assim: porquanto, para mim, o viver é Cristo, e o morrer é ganho, é lucro. Nós, teístas, acreditamos que fomos criados por Deus e para Ele, e daí nós devemos viver para a glória dEle, e devemos viver tendo prazer nele. O pastor norte-americano John Piper, ele trabalha bem essa ideia de hedonismo cristão, em muitos livros dele, onde ele interpreta inclusive a nossa confissão de fé, nos nossos catecismos, e a pergunta de número 1 que diz assim: qual é o fim principal do homem? E a resposta é: o fim principal do homem é glorificar a Deus. O nosso objetivo, o nosso propósito maior é glorificar a Deus e ter prazer nele para sempre. E o John Piper aplica isso dizendo assim, que o fim principal do homem é glorificar a Deus ao ter prazer nele. E é curioso que ele diz que quanto mais nós temos prazer em Deus, mais Deus é glorificado. Isso faz muito sentido. Irmãos queridos, uma boa vida, ela é possível, não por causa de dinheiro ou conforto, mas independente disso. Lembremos-nos, quando Paulo escreve Filipenses, ele está preso. Logo mais à noite, se Deus permitir, nós vamos olhar para Atos 20, e nós temos visto nesta jornada do apóstolo Paulo, ele sendo perseguido, nós vamos ver que ele vai ser preso,
Mas em tudo isso, Deus usa a vida dele, e ele vai testemunhando do Senhor, e através da sua prisão, isso incentiva os demais irmãos a continuarem pregando. Através da sua prisão, isso faz com que ele evangelizasse os soldados, os guardas que ficavam com ele. Inclusive, isso chega até a casa do próprio César, e muitos dos seus parentes acabam ouvindo do Evangelho e sendo convertidos pelo Senhor através da prisão de Paulo. E é justamente neste ambiente de prisão, de privação de liberdade, que Paulo escreve: alegrem-se no Senhor. Uma boa vida é vivida quando o nosso prazer não está nas coisas, nas circunstâncias, mas no próprio Deus. Então, queridos, quais são os princípios que nos ajudam a enxergar as adversidades pelo ângulo correto? Antes disso, tudo bem até aqui? Alguma pergunta? Nenhuma pergunta? Isso me preocupa quando não tem nenhuma pergunta, né? Ou os irmãos estão entendendo tudo, ou não estão entendendo nada, ou alguns estão falando assim: eu não concordo com isso, mas eu não vou me expor. Eu espero que não seja esse o caso. Quais são os princípios, então, que nos ajudam a enxergar as adversidades pelo ângulo correto, não pelo ângulo materialista? Em primeiro lugar, nós precisamos de uma atitude, ou mais do que isso, né, uma vida de gratidão. Se nós somos egoístas e nós não conseguimos enxergar a Deus, nós vamos ter uma vida de gratidão. O materialista, ele vai ser grato a quem? O materialista? Ele vai ser grato ao dinheiro? Ele vai ser grato a um carro? Ele vai ser grato à matéria? Ele vai ser grato a ele mesmo. O materialista é aquele que acredita que ele tem o que ele tem, não porque Deus deu, diferente do que nós lemos ainda há pouco e ouvimos de Provérbios 3. Ele não vai dizer: Senhor, graças te dou por este tomate. Ele vai dizer assim: eu conquistei este tomate, eu conquistei esse carro, eu tenho o que eu tenho porque eu mereci. Vejam, nós não estamos desfazendo do esforço, não estamos dizendo que não devemos nos esforçar, trabalhar, mas se nós oramos: o pão nosso de cada dia nos dai hoje, nós entendemos que mesmo que trabalhamos, mesmo que seja fruto do nosso trabalho, do nosso esforço, nós só conseguimos por causa da graça do Senhor. Porque como teríamos conseguido trabalhar e ter esforço se não fosse pela graça do Senhor? Então, na visão, para olhar para as adversidades do ponto de vista correto, é de fato uma vida que enxerga o Senhor, a boa mão do Senhor, e por vezes a mão invisível do Senhor sobre tudo. Robert Charles Sproul, já falecido pastor presbiteriano, escreveu um livro precioso, chamado A Mão Invisível. E ele vai mostrar a doutrina da providência, ou seja, Deus dirige todas as coisas para a glória dele e para o nosso bem, mostrando que muitas vezes esse agir do Senhor é invisível. Nós não enxergamos a mão do Senhor, mas ela está ali. Ela está ali como o reverendo Wilson disse. Eu gostei do exemplo do tomate, viu, reverendo? Ela está ali da forma como Deus fez o tomate, a semente germinar, como foi cuidado, como foi transportado. Então, é a mão de Deus em tudo. O problema é que às vezes nós não conseguimos compreender a mão invisível do Senhor e por isso nós não somos gratos. Quando nós enfrentamos problemas, qual é a nossa tendência quando estamos enfrentando o problema? Primeiro que é olhar apenas para o problema. É concentrarmos a nossa atenção apenas no problema, demasiadamente nos problemas, nos esquecendo das grandes bênçãos que Deus nos concede todos os dias. Aliás, é fato de que um coração ingrato é um coração concentrado naquilo que ainda não tem. Mas eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Diferente de um coração grato que é concentrado naquilo que Deus já nos deu. Nós cantamos ainda há pouco o hino, no início do culto, hino 47, louvamos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus, que por nós pecadores foi morto na cruz. Aleluia, toda a glória. Como é que é? Aleluia? Te rendemos, Senhor. Louvamos-te, ó Deus, pois nos mandas a luz. Não é isso que diz o hino? Louvamos-te, ó Deus, por teu Filho Jesus, louvamos-te, ó Deus. Irmãos, a visão de um coração grato enxerga o que Deus já fez, o que Deus já nos deu. A visão de um coração ingrato que diz assim: eu não tenho isso. Já ouviram aquela frase?
Até eu tenho ouvido isso de gente que se diz cristã. O melhor de Deus para a minha vida ainda está por vir. Bem, se Jesus Cristo, que veio ao mundo, obedeceu toda a lei de Deus em nosso lugar, morreu na cruz levando sobre si a culpa dos nossos pecados, e através dele somos feitos justos, e recebemos o perdão dos pecados e a vida eterna. Se este não é o melhor de Deus que já veio, o que é então? O que é esse melhor de Deus que está por vir? Não faz sentido. Fruto de um coração que não é grato. Ser grato a Deus por tudo que somos e temos é um bom remédio contra essa enfermidade da ingratidão. Se você tem problemas com os seus filhos, antes de tudo, agradeça a Deus pela vida deles. A gente não, mas meu filho está dando trabalho. Mas você esqueceu que você desejava tanto ter um filho. E agora está reclamando porque está dando trabalho. Esse meu emprego é difícil, mas você estava sofrendo desempregado. Irmãos queridos, nós não conseguimos por vezes enxergar o que Deus já fez. Como diz também um antigo hino, quantas bênçãos, dizes quantas são, recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez. E verá surpreso quanto Deus já fez. O problema é que um coração ingrato não conta as bênçãos, conta apenas o que não tem. Um coração ingrato tende a não enxergar que mesmo o sofrimento não é em vão para a nossa vida. Nós lemos ainda há pouco, vejam irmãos como a Bíblia, ela não é um conjunto de livros diferentes que não tem nada a ver. A Bíblia toda é a história da redenção. Livros diversos que estão contando a mesma história, que estão falando sobre o plano da redenção, que estão apontando para Cristo no Antigo Testamento e que falam de Cristo no Novo Testamento. E nós lemos há pouco o sábio dizendo para não desperdiçarmos a correção do Senhor. E quantas vezes, queridos, a disciplina do Senhor vem em forma de uma doença, não que é Deus nos castigando, mas Deus permitindo um sofrimento para voltarmos para a presença dEle. Deus permitindo às vezes uma pessoa difícil, para nos lembrarmos que somos dependentes dEle. Deus permitindo, como Ele permitiu na vida do apóstolo Paulo, um espinho na carne. Que Paulo entendeu, não sabemos o que era aquele espinho na carne, era algo que causava sofrimento ao apóstolo do Senhor. E ele pede 3 vezes para Deus tirar. Aí o que ele ouve do Senhor? A minha graça te basta. A minha graça é suficiente para você poder continuar vivendo para a minha glória, com paz e felicidade, mesmo enfrentando esse sofrimento. Paulo vai entender que aquele espinho era para ele não se ensoberbecer, para ele não se achar o cara, como se diz por aí. Ele havia entendido que Deus tinha um propósito abençoador através daquele espinho, através daquele sofrimento. Então, queridos, um coração grato advém de uma visão de que nada é acaso, e mesmo o sofrimento Deus permite em nossa vida. Sendo Ele um Deus soberano e bondoso, Ele não vai permitir para o nosso mal. Se de fato o que Paulo escreveu lá em Romanos 8:28 é verdade, continua lá na Bíblia, e nós cremos que é verdade, continua lá, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, queridos, mesmo o sofrimento, mesmo a dor, mesmo as adversidades, tem um propósito no plano maior do Senhor. A nossa dificuldade, irmãos, é que nós não olhamos o plano maior. Nós tendemos a olhar apenas para aquele pedaço. Meu pai, ele tinha uma filmadora, eu acho que isso já se perdeu, porque era da década de 50, um projetor. E meu avô, ele tinha uma filmadora, e era um filme 16 milímetros, e era uma alegria quando eu era criança e meu pai pegava aqueles rolos de filme e colocava naquele projetor para projetar na parede, aquelas imagens da década de 50, ele criança, e mostrando São Paulo, e mostrando outras regiões na década de 50 e 60. Parte disso já se perdeu. E eu me lembro, quando a gente pegava o filme assim, eram vários quadros, várias fotografias. E quando passava ali naquela lente, com aquela luz e naquela velocidade, você via os movimentos. O nosso problema, irmãos, é que nós enxergamos para a nossa vida como quem pega um rolo de filme e olha só quadro a quadro, e não consegue olhar o todo. Há uma música se não me engano é do Estênio Márcios, que o João Alexandre gravou, que é Tapeceiro. Já ouviram essa música, Tapeceiro? Que ele fala que a nossa vida é obra de tapeçaria. Quando você vê alguém
hoje em dia não se vê isso, deve ser tudo industrial, tudo através de máquinas, mas através de um tear, no preparo de um tapete, ou pode ser, vamos pegar aqui algo mais simples, pessoas que bordam, pessoas que fazem crochê, e se você olhar para um bordado no meio dele, talvez não faça muito sentido. Aquelas linhas, aquelas cores, falam, mas depois de pronto, você fala, olha que bonito esse pano, olha que bonito essa toalha, olha que bonito essa roupa, mas no meio daquilo tudo parece não fazer sentido. O nosso problema é esse, irmãos. Nós olhamos para a nossa vida apenas na nossa perspectiva do aqui, do agora, e não conseguimos enxergar o geral. Nós olhamos, inclusive, às vezes, para a história da redenção, apenas num ponto específico. Não conseguimos enxergar o todo. Já imaginaram se José, lá na época que ele estava no Egito, ele tivesse olhado assim? Mas ele conseguia contemplar o total e ele dizer assim, olha, o mal que os meus irmãos fizeram contra mim, tudo isso está dentro do propósito de Deus, para um bem maior, como de fato aconteceu. Então, queridos, nós precisamos ser gratos, entendendo que nada é acaso na nossa vida, e existe um plano maior, que é o plano da redenção. E qual é o propósito maior de Deus para a nossa vida? Já pararam para pensar nisso? Qual é o propósito de Deus para a sua vida? É te dar conforto? Não é, né? Qual é o propósito maior de Deus para a nossa vida? Nos fazer semelhantes a quem? Cristo Jesus. E aí, por vezes, vai vir dificuldades, adversidades, sofrimentos, e também momentos de alegria e bênçãos. Tudo isso para forjar Cristo em nós, para nos fazer semelhantes a Cristo. Por isso, sejamos gratos mesmo em meio às dificuldades. Precisamos, em segundo lugar, nosso tempo está acabando, precisamos reconhecer a soberania de Deus e confiar em sua providência. Irmãos queridos, sendo Deus aquele que reina sobre tudo e todos e aquele que é bom, Ele dirige todas as coisas com propósitos abençoadores. Daí eu ter dito que a nossa gratidão deve contemplar isso. Se você não entender que mesmo as adversidades fazem parte do plano bom do Senhor para a sua vida, você não vai ser grato, você vai se desesperar, você vai brigar com Deus. Eu citei ainda há pouco o pastor John Piper, ele escreveu um artigo chamado Não Desperdice o Seu Câncer. Esse artigo, na verdade, fazia parte de um apêndice de um dos seus livros, eu não me lembro qual dos livros que eu tenho, mas hoje você encontra esse artigo facilmente na internet. Não desperdice o seu câncer. John Piper escreveu esse artigo quando ele foi diagnosticado com câncer na próstata, e ele passou a meditar no fato de que se ele se rebelasse contra Deus, se ele se revoltasse contra Deus, se ele ficasse reclamando, ele estaria desperdiçando algo que Deus estava permitindo com algum propósito benéfico para a vida dele, ainda que ele não pudesse enxergar qual era esse propósito no momento. E aí ele escreveu esse artigo, Não Desperdice o Seu Câncer. Vale a pena ler. Nós desperdiçamos o nosso câncer ou desperdiçamos o nosso sofrimento quando nós deixamos de compreender que Deus tem um propósito em todas as coisas. A doutrina da providência, ela significa que Deus dirige todas as coisas para a glória dele e para o bem do seu povo. Daí Romanos 8:28, Paulo dizer que todas as coisas contribuem para o nosso bem. O problema é que tem gente que acha assim, não, se é para o meu bem, então Deus vai fazer tudo para que eu tenha carro, casa, mansão, dinheiro. Lembra do que eu falei semana passada? Não. O bem ali, se você continuar lendo, vamos abrir nossas Bíblias. A gente não abriu a Bíblia até agora, né, irmãos? Que aula de escola bíblica, de escola dominical, que a gente não está abrindo a Bíblia, né? Vejam Filipenses, aliás, Romanos, vamos olhar primeiro Romanos 8. Os teólogos concordam que Romanos é a carta mais teológica do apóstolo Paulo, e dizem que o capítulo 8 de Romanos seria ali o Everest, ou o pico, né, da teologia, Romanos 8, e nós não temos tempo aqui para fazer um estudo de Romanos 8, mas o capítulo já começa com uma declaração maravilhosa, que tem a ver com a boa vida. Olha como é que Paulo começa o capítulo. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Percebam, irmãos, uma boa vida, ela é vivida quando nós, que antes estávamos na condição de condenados à morte eterna por causa dos nossos pecados,
Agora, em Cristo Jesus, somos justificados. Já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Daí, o mesmo Paulo dizer que nós fomos reconciliados com Deus e por isso nós temos o que agora? Paz. Nós podemos ter paz. Mas caminhando um pouco, vejam Romanos, ainda no capítulo 8, verso 28. Paulo diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. De forma, queridos, que Paulo nos mostra que mesmo as adversidades, já que todas as coisas, mesmo adversidades, vão contribuir para o nosso bem. Agora vem a pergunta: qual é este bem a qual Paulo está se referindo aqui? Verso 29. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem o quê? Conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Paulo já vê toda a obra da redenção aqui completa, né? Deus escolheu, Deus chamou, Deus regenera, Deus justifica e Deus glorifica. A glorificação ainda não aconteceu, mas vai acontecer. Paulo já dá como completo, porque quem começou a boa obra foi o Senhor, Ele vai completar. Mas percebam que o fim principal, qual é? Nos conformar à imagem de Cristo. Então reconheça a soberania de Deus e confie em sua providência. Pare de viver com medo, angustiado, ansioso. Mas aconteceu isso, e se não acontecer isso, e se acontecer aquilo? Isso é fruto de um coração que não confia na providência de Deus. Irmãos queridos, vamos analisar aqui de forma assim bem racional. Deus é soberano, está no controle de todas as coisas. Se você acredita nisso, ok, Deus está no controle de todas as coisas. Segundo, Deus é um Deus que é bom, Ele não é mau, Ele é amoroso. Lembram-se quando Jeremias está sofrendo e começa a olhar para as circunstâncias, ele fica angustiado, Lamentações 3, aí ele diz o seguinte: eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Aí no que Jeremias pensa? As misericórdias do Senhor não têm fim, são a causa de não sermos consumidos, né? Renovam-se a cada manhã, o Senhor é fiel, o Senhor é bom. Ele medita nas perfeições de Deus, bondade, fidelidade e a misericórdia do Senhor. Bem, se Deus é soberano, controla todas as coisas, e Ele é bom, misericordioso, fiel, amoroso, por que eu vou ter medo? Por que eu vou ficar ansioso? Por que eu vou ficar angustiado? Depressivo, no sentido, né, de falta de confiança do Senhor. Ou eu não acredito que Ele seja verdadeiramente bom, ou eu não acredito que Ele seja verdadeiramente poderoso. Porque se de fato eu creio nessas duas verdades, não há por que ter medo, não há por que ficar ansioso. Essa é a doutrina da providência. Terceiro, dê o valor correto às coisas. Tem gente valorizando por demais coisas, colocando coisas acima de tudo. Não é dito que hoje as pessoas amam coisas e usam pessoas? Nós devemos amar pessoas e usar coisas. Não coloque o seu coração em nada senão no Senhor. Não transforme coisas em ídolos. Quarto, valorize pessoas dignas, mesmo que não tenham riquezas. Não fique valorizando as pessoas por causa daquilo que elas têm. Valorize, ame o seu próximo. Quinto, não permita que as circunstâncias o perturbe. Não viva baseado nas circunstâncias. É por isso eu citei domingo passado a frase do Steve Lawson, né? Nós não devemos olhar para as circunstâncias, olhar para nós mesmos, olhar para os outros. Devemos olhar para Cristo. Tem até um antigo cântico que diz assim: não olhe circunstâncias, só olhe seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Olhe para o Senhor. Sexto, resista à tendência materialista e egoísta de nossa cultura. Às vezes a gente critica o materialismo, mas vive esse materialismo. No fundo parece que a gente acredita que a gente é o que a gente tem, que a gente depende de coisas para nossa felicidade e segurança. Pare com isso. Coloque toda a sua confiança no Senhor e não nas coisas. Dependa do provedor, não da providência ou daquilo que Deus dá. E por último, tenha prazer em Deus. Que a sua alegria, a sua satisfação esteja no Senhor. Eu quero terminar convidando você para abrir a sua Bíblia no Salmo de número 16. Eu quero terminar esta aula
lendo este salmo com vocês, eu creio que Davi expressa bem o que eu tentei dizer para vocês aqui. Salmo 16, um hino de Davi, ele começa pedindo ao Senhor que o guarde. Ele diz: guarda-me, ó Deus, porque em Ti me refugio. E a pergunta que fica é: em quem você se refugia? No dinheiro, no emprego, numa outra pessoa, em você mesmo? Digo ao Senhor: Tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a Ti somente. Será que Davi está dizendo que ele não tinha nada? Não, o que ele está dizendo é que, a despeito dele ter muitas coisas, é possível que quando Davi tenha escrito esse salmo, ele já fosse até rei em Israel. Ele está dizendo: o Senhor é o meu bem maior. O Senhor é no Senhor que eu tenho prazer e confiança. Quanto aos santos que há na terra, eles são os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão, olha a advertência de Davi contra a idolatria, muitas serão as dores dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, os meus lábios não pronunciarão os nomes deles. Toda vez, irmãos, que nós depositamos a nossa confiança e alegria em coisas ou nos outros, nós estamos fazendo isso. Nós estamos trocando o Senhor por falsos deuses. Davi continua e ele diz: o Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu sustentas a minha sorte. Não eram nas coisas que Davi tinha satisfação ou segurança, mas no Senhor. As minhas divisas caíram em lugares agradáveis, é linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração ensina. Tenho o Senhor sempre diante de mim. Não é o que nós lemos há pouco lá em Provérbios? Reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos? Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Davi não diz: porque eu tenho dinheiro, porque eu tenho poder, eu não serei abalado. Aliás, no Salmo 23 também: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei. Por quê? Porque Tu estás comigo. Em quem estava a segurança de Davi? Não era no seu exército, no seu palácio, nele mesmo, estava no Senhor. Verso 9: por isso o meu coração se alegra e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. Não faz lembrar Provérbios 3 que nós lemos há pouco? Que a confiança no Senhor, e não em nós mesmos, serve como remédio para o corpo e refrigério para os ossos? E aí ele termina: pois não deixarás a minha alma na morte. Aqui é um versículo messiânico, aponta para Cristo, que ressuscitou. Nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. Está falando de Jesus. Agora olha como ele termina o Salmo: tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, a plenitude de alegria. À tua direita, há delícias perpetuamente. Davi havia entendido que o tesouro maior é o Senhor. Como nós vimos domingo passado, nas parábolas, Davi havia entendido que no Senhor a verdadeira alegria, a plenitude de alegria, aqui a expressão do hebraico é forte, não é qualquer alegria, plenitude de alegria, abundância de alegria. Na tua direita, delícias perpetuamente. Onde você tem colocado o seu coração? Para uma vida boa, nós não dependemos de coisas ou de pessoas, nós dependemos do Senhor.